Oi, então hoje a gente vai falar de treinamento e desenvolvimento. Vamos lá, o treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo que tem o objetivo de repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades e atitudes ligados diretamente à execução ou melhoria das tarefas de trabalho. Ou seja, ele gera uma mudança no nosso conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, que é o que chamamos de CHA. E alguns exemplos de treinamento são cursos de como operar planilha eletrônica, treinamento sobre armazenagem de peças no almoxarifado, entre outros. Então, com o cenário atual de mudanças rápidas no mercado, de concorrência intensa e competição de crescimento na carreira, o treinamento se tornou indispensável em todos os níveis de uma empresa. Então, pessoas bem preparadas são mais produtivas e tomam decisões melhores e se sentem mais confiantes. A outra coisa importante é entender a diferença entre treinamento e desenvolvimento. O treinamento ele é focado no curto prazo, então busca ensinar regras, conceitos e habilidades e atitudes para melhorar a adequação entre o colaborador e a sua função. Já o desenvolvimento ele é um processo de longo prazo, que o objetivo é aperfeiçoar as capacidades e motivações para que a pessoa cresça dentro da organização e agregue mais valor com o tempo. Ou seja, enquanto o treinamento ensina o que fazer agora, o desenvolvimento prepara a pessoa para o que ela poderá se tornar no futuro. Bom, agora 2 pontos fundamentais para entender o processo de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações: o perfil das pessoas e aprendizagens. Então, sobre o perfil das pessoas, é essencial alinhar o CHA, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes, para definir o perfil organizacional ideal. As empresas, de forma geral, já mantêm registros de conhecimentos dos seus colaboradores, como formação acadêmica, curso de especialização, mas hoje não basta ter apenas só esses dados, tem que entender também as habilidades, práticas e atitudes que cada profissional traz para a organização. Esse alinhamento é o que vai garantir equipes mais competentes, engajadas e preparadas para os desafios do mercado. Bom, a área de treinamento e desenvolvimento ela é um dos subsistemas mais importantes da administração de RH, conforme mostra ali no organograma. E essa área de treinamento e desenvolvimento ela pode estar composta dos seguintes subsistemas: o levantamento de necessidades, planejamento, programação de módulos, treinamento operacional e administrativo, avaliação de desempenho, desenvolvimento, que pode ser executivos e talentos, biblioteca e banco de dados. Falando um pouco sobre os objetivos genéricos, a gente tem um aumento direto da produtividade, ou seja, na medida em que o treinamento propicia a possibilidade de realizar ações mais precisas e corretas, haverá melhorias na relação entre a produção e os resultados. Já o aumento direto da qualidade tende a ser otimizado de forma proporcional ao conhecimento do trabalhador. O incentivo motivacional é quando você treina um trabalhador e oferece a ele a possibilidade de ser eficiente e eficaz, que é a meta de todo ser humano, né? A otimização pessoal e organizacional. Os objetivos anteriores levam no seu conjunto a otimização pessoal e organizacional e o atendimento de exigências das mudanças. As empresas no final do milênio estão cada vez mais premiadas pela avalanche de mudanças recebidas dos diversos cenários que a circundam. Em relação ao aspecto técnico do treinamento, a área de treinamento e desenvolvimento deve submeter a programação a cada setor específico da empresa em que o treinamento será aplicado, principalmente no que diz respeito ao conteúdo, resultados esperados, pessoal a ser treinado e a escolha do instrutor. Quanto ao aspecto comportamental a ser abordado nos módulos do treinamento, a área de treinamento e desenvolvimento deve ser a responsável prioritária pelas informações e valores que serão repassados aos treinandos, levando em conta um padrão de comportamentos e atitudes esperados pela organização e seus trabalhadores. Falando um pouco sobre os objetivos específicos, aqui pode entrar a formação profissional, que tem como meta alcançar um grau ideal de capacidade laboral para determinada profissão, a especialização, que oferece ao treinando um campo de conhecimento ou prática específica dentro de uma área de trabalho, e a reciclagem, que tem como finalidade rever conceitos, conhecimentos ou práticas de trabalho, renovando-os
ou os atualizando de acordo com as necessidades da empresa. Já quanto aos objetivos genéricos, a gente pode ter o aumento direto da produtividade, ou seja, na medida em que o treinamento propicia a possibilidade de realizar ações mais precisas e concretas, haverá melhorias na relação entre a produção e os resultados. Bom, agora falando um pouquinho sobre o processo de treinamento, ele é composto por algumas etapas, sendo elas o diagnóstico com 2 perguntas principais. A primeira, sendo quem deve ser treinado. Essa pergunta busca identificar quais os colaboradores ou setores precisam dessa capacitação. Já a segunda é o que deve ser aprendido. Essa, por sua parte, define os conhecimentos, habilidades e atitudes que precisam de capacitação. A gente trouxe o livro de Keaven Nato, Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, porque ele reforça essa ideia de importância do diagnóstico, porque ela é a base para todo o resto do treinamento e desenvolvimento. Bom, agora falando sobre programação, ela é responsável por organizar as prioridades entre o necessário e o possível, enfocando os recursos disponíveis e as necessidades gerais da empresa. O planejamento de programa eficaz de treinamento, segundo o Davis, envolve 8 etapas, sendo elas a prescrição de treinamento, que dá os detalhes dos objetivos, a análise do assunto, que é uma lista dos pontos de aprendizagem. O planejamento das táticas de ensino determina as estruturas de ensino a serem seguidas. A redação de um rascunho do curso é um rascunho barato que pode ser alterado sempre que necessário. O teste com pessoas é um teste de curso de treinamentos típicos. A revisão do curso, por sua vez, é continuar a revisão e reteste até que seja alcançado um padrão. A produção e instalação de curso é a versão final do curso, e já a validação determina a assimilação conseguida em termos de resultados. Bom, agora sobre a execução, ela é a aplicação prática daquilo que foi planejado e programado para suprir as necessidades de aprendizagem detectadas na organização. Ela é basicamente a linha de produção do treinamento e desenvolvimento. É a área que deve ter, a princípio, 2 grandes preocupações com a execução dos métodos, a qualidade e a eficiência. A avaliação, por sua vez, tem a finalidade de aferir os resultados conseguidos, comparando com aquilo que foi esperado pela organização. Há ocasiões em que o treinamento é um investimento de longo prazo, ou seja, com nenhuma possibilidade de computar os resultados imediatamente. Isso acontece geralmente quando se resolve trabalhar com questões comportamentais, com respostas que envolvem mudanças a médio a longo prazo. O custo de treinamento, por sua vez, é a contabilização das despesas incorridas na formulação de um programa geral ou um simples módulo de aprendizado. Em geral, na prática, essas despesas são demonstradas para efeito de análise comparativa. Elas relacionam o custo total, custo homem-hora e o custo por capital. Indo para o primeiro parâmetro de como medir e identificar as necessidades de treinamento por competência, primeiro a gente identifica as necessidades do treinamento, então vai precisar de algumas ferramentas avançadas ali para que possa chegar no X da questão, e a primeira fase, que é ressaltada pela NBR ISO 10015, a gestão de qualidade, né, que são as diretrizes para o treinamento, de acordo com a Associação Brasileira, e alguns termos e definições são competências, né, que é a aplicação do conhecimento, habilidades e atitudes, o CHA, a competência crítica de negócios, maneira pela qual a empresa vai ser reconhecida pela sociedade, tendo como base sua missão, visão e valores, transformados em conhecimento e habilidades e atitudes, o CHA de novo. Competências humanas, então, vão utilizar como definição para a competência das pessoas aquela estabelecida por uma pessoa específica, né? E segundo ali a Maria Teresa Fleury, saber agir de maneira responsável implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agregam valor econômico à organização e valor social ao indivíduo, né? Também tem a LNT, que é o levantamento de necessidades de treinamento, e o TED, né, que é o treinamento e desenvolvimento pessoal. E o sistema de treinamento e desenvolvimento pessoal, né, o TED, ele é iniciado pela análise e explicação de variáveis como objetivos, mudanças, missão, visão, valores e metas organizacionais. Para isso, o desenvolvimento da chefia e dos funcionários é fundamental para atingir o sucesso, né, desse treinamento. Ele se trata de um ato intencional de fornecer meios que possibilitam a alavancagem de competências organizacionais e humanas. É preciso entender quais são os problemas para o desenvolvimento da organização, né? E a primeira etapa ali é diagnosticar qual a necessidade de treinamento para minimizar ou até eliminar. Essa necessidade ajuda a aumentar a eficiência atual e o nível de eficiência desejada também. O passo a passo seria, primeiro, a identificação de competências, né? As 4 etapas ali para identificar as competências são levantar quais as estratégias
da empresa, sua missão, visão e valores, identificar as competências essenciais ao negócio, analisar elas dentro de áreas e analisar elas em grupos e individualmente. O segundo seria os 3 diferentes níveis de levantamento, né? Que são a pesquisa de clima, para entender o contexto organizacional melhor, relatórios gerenciais estratégicos, observações de clientes externos. Mas por que isso? Porque conforme a empresa vai crescendo e se desenvolvendo, as suas pesquisas e suas necessidades se modificam. Então, com isso, a gente tem que mudar o modo que a gente vai fazer todo o treinamento e toda a dinâmica que está acontecendo ali dentro da empresa conforme ela cresce. Então, é sempre importante estar pesquisando, isso atualizando e modificando de fato para você atender às suas necessidades. Também tem que ter uma análise de recursos humanos, né? Então, do ponto de vista tanto de quantidade como de qualidade dos colaboradores e uma análise da força de trabalho. Deve considerar alguns pontos como a análise do chá, né, para cada colaborador, quais são os necessários e quais são encontrados dentro da empresa e o tempo de treinamento necessário. Aí, por fim, também a gente tem análise de operações e tarefas, voltada mais para uns processos operacionais, habilidades necessárias, fase de processo e melhoria contínua, né? E ele deve considerar, né, alguns pontos como análise de processos operacionais, programa de qualidade e certificações, modernização de maquinário, equipamentos, despesa de manutenção, produção e comercialização, número de acidentes, erros e sucatas, condições físicas de trabalho, né? Mudança do processo X, mudança de processo versus preparação dos colaboradores e não pode fazer versus não querer fazer versus não saber fazer. Então, é importante estar sempre aí atualizando. Caso não tenha as informações, é necessário fazer um levantamento de necessidade de treinamento. Então, primeiro, identificar na empresa os problemas que estão tendo ali dentro, as necessidades, os pontos críticos, para daí, então, criar uma estratégia, criar uma ferramenta para fazer essa coleta de dados. Para, então, partir para a prática e observar os passos, a fazer entrevistas, entender os processos, organizar essas informações para apresentar os resultados da sua pesquisa. Então, algumas fontes de informação é a observação de todos os passos que estão tendo ali dentro da empresa, solicitações da chefia para análises mais objetivas da empresa, exames de empregados, modificação de trabalhos, avaliação de desempenho, então, do pessoal. Essas são algumas opções de fontes de informação que pode estar tendo. Quando for realizar o levantamento de necessidade de treinamento, é interessante também analisar o que a empresa tem disponível para você fazer essa análise. Então, os recursos humanos, o clima psicológico da empresa, experiências anteriores, estratégias e resultados que a empresa às vezes já pode ter tido fazendo um levantamento, caracterização dos colaboradores, dados pessoais, como grau de escolaridade, entender com quem você está trabalhando, quem você está estudando, a definição de estratégia, de levantamento, então entender tudo que a empresa já tem disponível para você antes de começar toda essa experiência. Então, aqui tem um modelo de análise para necessidade de treinamento, que você consegue fazer uma análise de cada cargo e você consegue, completando essa tabela aqui, identificar melhor quais são os problemas e o que está ocorrendo dentro da sua empresa. Mas vale lembrar que para a coleta desses dados é importante entrar em contato direto com os colaboradores que estão ali dentro desses cargos, porque você vai conseguir entender melhor na prática como que é o dia a dia daquele cargo, para ter uma análise melhor sobre o que está precisando de treinamento e o que às vezes não convém para aquele cargo. E dentro dos estudos, né, de treinamento e desenvolvimento, eu gostaria de trazer alguns estudos que já foram feitos posteriormente, que seria interessante de se considerar na hora de desenvolver um treinamento numa empresa atual. Sendo desses, um dos principais a se destacar é o efeito de Hawthorne. Esse efeito ele foi descoberto por volta de 1924, entre 1932, que na fábrica de Hawthorne Works, ficava em Chicago, uma equipe de pesquisadores foi fazer uma pesquisa para avaliar como as mudanças dentro do ambiente de trabalho podem afetar
a eficiência e a produtividade dos indivíduos que trabalham nessa organização. Então, eles fizeram principalmente foi um foco voltado na parte de iluminação e em avaliar se com uma melhor iluminação os funcionários acabavam trabalhando melhor ou não. Mas eles também acabaram fazendo estudos modificando o intervalo de descanso, a duração da jornada de trabalho e outros incentivos especiais. O que eles acabaram verificando nessa pesquisa é que todas as equipes que eram separadas para fazer essa pesquisa, elas tinham um desenvolvimento melhor que as pessoas que não estavam sendo pesquisadas, independentemente do efeito. Ou seja, a iluminação era modificada, eles colocavam uma iluminação maior e eles tinham uma produtividade maior. Mas quando eles abaixavam essa iluminação, eles tinham a mesma produtividade, ou até melhor do que foi feito antes. E eles ficaram muito encabulados na época, né? O que levou a pensar o porquê disso. Então, o que eles conseguiram concluir através disso é que, na verdade, o que era impactado, o que estava impactando esses funcionários, na verdade, não era a questão da iluminação ou das mudanças que eles estavam fazendo, mas sim o fato de estarem sendo avaliados por outras pessoas. Ou seja, o simples fato de uma pessoa estar sendo notada que a ação dela faz uma diferença, já tem um impacto significativo no desempenho dela. Ou seja, isso pode ser um viés na hora do desenvolvimento de, por exemplo, um treinamento. Quando você vai avaliar esse treinamento, os resultados desse treinamento, você pode levar em consideração que só o fato de a pessoa estar sendo avaliada por aquela questão pode impactar no desempenho dela e na produtividade dela. Um segundo estudo que é interessante a gente destacar quando a gente for pensar em treinamento e desenvolvimento é a curva de aprendizagem de Strauss e Sayles. Né? O George Strauss e o Leonard R. Sayles, eles foram dois pesquisadores que eles fizeram uma conclusão, né, sobre a curva de aprendizagem. Né? O que eles trouxeram sobre isso? Nessa primeira fase, né, que a gente mostra aqui no gráfico da curva de aprendizagem, a gente acaba trazendo um momento de estagnação inicial, né? Essa fase desalentadora. Né? O que é essa fase desalentadora? Esse primeiro momento onde há uma mudança, onde ocorre uma mudança dentro de uma organização, de um processo, em busca de um resultado melhor, o que pode acontecer? Pode acontecer no caso do gráfico ali, onde não há nenhuma diferença, né, em um primeiro momento, ou até mesmo pode haver uma espécie de frustração, né, durante esse desenvolvimento, porque essa mudança pode acabar causando uma irritabilidade ou até problemas internos por essa mudança de processo dentro da empresa. Porém, quando é de fato, né, feito o processo de uma maneira correta, o treinamento, mas a gente acaba chegando na parte B dessa subida, né? Que a gente acaba de fato tendo uns resultados melhores. Ou seja, a pessoa começa a praticar aquilo, começa a desenvolver uma nova habilidade e começa a ter resultados melhores, até chegar no momento C, onde ela atinge um falso patamar. O que é esse falso patamar? É o momento onde a pessoa, o treinamento, né, ela chega no momento onde ela acha que ela conseguiu aprender uma certa parte, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de um Excel. A pessoa consegue usar fórmulas básicas, né, ali de mais, menos, e consegue utilizar isso no dia a dia, né? Porém, ela ainda tem uma dificuldade de continuar praticando ali e aprender, por exemplo, fórmulas mais complexas, né, que a gente tem ali dentro. Então, se ela conseguir passar esse falso patamar, que é o momento onde você não deve parar, justamente porque aí você consegue chegar no momento D, que seria o ápice do conhecimento, né? O ápice do conhecimento é de fato quando você conhece majoritariamente ali aquela ferramenta, você consegue passar pelo treinamento completo e aprender de fato as coisas mais complexas que você deveria aprender, e enfim. Mas, porém, quando você chega no ápice do conhecimento, não significa que não dá para melhorar. Chega o período de retreinamento. Esse período de retreinamento não é necessariamente você fazer o treinamento totalmente de novo,
mas sim, né, desenvolver uma maneira mais complexa ainda para poder melhorar a sua atividade, o treinamento que você já fez. Ou seja, você, no exemplo do Excel também, você já fez um Excel, mas agora você pode aprender, por exemplo, um Power BI, que é de certo modo similar, mas que, enfim, pode acabar desenvolvendo mais habilidades possíveis e um possível desempenho melhor dentro do sua profissão. Bem, para terminar esse vídeo, falaremos sobre a conclusão. A LNT, que é o levantamento de necessidade de treinamento, objetiva coletar informações que fornecem subsídios para identificar as reais necessidades de treinamento dos participantes engajados no contexto organizacional. Trata-se de um sistema de apoio que, por meio de pesquisa, identifica a situação atual e ideal, tendo como base os objetivos e as metas da empresa, dos departamentos e dos grupos de colaboradores. Deve ser realizado com uma participação conjunta dos representantes das diversas atividades. As respostas dos colaboradores devem ser registradas em formulários próprios, para fornecer de modo organizado a amostra representativa do universo de opiniões e observações do conjunto organizacional. O LNT, por competência, evita o paternalismo de definir necessidades, culminando em uma listagem que, por vezes, nada tem a ver com os interesses da organização e do colaborador. Porém, a grande maioria das organizações não dispõe de nenhum instrumento, o que torna bastante ásperas as atividades de treinamento, transformando assim a área de T&D, que é o treinamento e desenvolvimento de pessoas, em um centro de despesas e não de lucros. Dessa forma, é sugerido o fluxo de investigação com um efeito cascata de mão dupla. Bem, o fluxo de investigação com efeito de cascata de mão dupla é uma metodologia onde as informações não seguem apenas um caminho linear, que é de cima para baixo, mas fluem nos dois sentidos, do nível superior para o inferior e vice-versa. Então, bem, nós temos a cascata tradicional, onde a informação ela desce de um ponto central para áreas específicas em sequência, e temos a cascata de mão dupla, que além da informação descer, ela também sobe novamente. Cada descoberta ou dado coletado em níveis mais baixos retorna ao nível superior, para ser realizado, realinhado ou aprofundado.